Vamos lá, dar início agora aos nossos estudos referentes ao teste de Haley infantil. Nessa primeira aula, nós iremos fazer uma introdução teórica sobre o que é o teste de Haley, para posteriormente nós entrarmos diretamente na aplicação e todas as minúcias do processo de aplicação e finalizar com o processo de correção e construção do relatório. O teste de Haley infantil é um teste bem extenso, tá? Ele tem suas peculiaridades, então se torna um teste bem complexo, tanto para a parte de aplicação, mas principalmente para a parte de correção. Então, o teste de Haley, tá? Especificamente o teste de Haley e não o teste de Haley infantil, ele foi publicado originalmente em 1995, então já é um teste aí que já está há bastante tempo rolando aí dentro da área da neuropsicologia, certo? O teste de Haley infantil ele foi originalmente publicado como Haley Sentence Completion Test, certo? E hoje no Brasil nós temos duas versões diferentes dele, com processos de estudos, adaptações e traduções, que é o teste de Haley, que comumente nós chamamos de TH, e o teste de Haley infantil, que é esse que nós iremos nos debruçar hoje nos estudos. O teste de Haley ele é um teste que foi publicado pela Pearson, certo? E nós utilizamos ele para a faixa etária a partir dos 19 anos. Então, é utilizado para um público adulto. Enquanto o teste de Haley infantil, ele foi publicado, né, na verdade, pela editora Menon, e nós trazemos uma normatização aí para crianças de 6 anos até 12 anos de idade. Então, o teste de Haley, tá? Ele é um teste é um instrumento verbal onde todo o processo de aplicação dele, ele vem a partir de sinalizações da leitura de frases. Então, ele é um instrumento verbal. A criança ela não vai escrever nada, ela só vai simplesmente responder a partir da oralidade. Diferente, por exemplo, do teste de trilhas. O teste de trilhas ele já é um teste escrito. A criança ela precisa ali fazer as ligações, né? O TAC, fazer as marcações. O teste de Haley não. Tá? Ele é só um comando verbal e uma resposta também verbal. Jonathan, e qual é o objetivo do teste de Haley? Tá? Para que ele avalie? O que ele avalia? Qual é o objetivo dele? Então, o teste de Haley ele tem como objetivo avaliar aquilo que nós chamamos de componentes de iniciação e inibição das funções executivas, tanto de adultos, originalmente o teste de Haley, né, a partir de 19 anos, assim como também avaliar aquilo que nós vamos entender como sendo a velocidade de processamento e a própria flexibilidade cognitiva. É nesse ponto que nós utilizamos o teste de Haley, em especial o teste de Haley infantil, para a avaliação da flexibilidade cognitiva. Jonathan, o teste de Haley e o teste de Haley infantil apenas avaliam a flexibilidade cognitiva? Não. Avaliam o processo de iniciação e inibição das funções executivas, assim como a velocidade de processamento, assim como a flexibilidade cognitiva. O teste de Haley infantil, que é aquele que nós iremos nos debruçar, ele é um teste que nós utilizamos de 6 até 12 anos, né? É a nossa faixa etária, o nosso público de atuação, e os dados normativos, eles abrangem tanto alunos de escola pública como alunos de escolas privadas, ok? O teste de Haley infantil, né, nessa adaptação para crianças de 6 a 12 anos com dados normativos para escola pública e escola particular, ele traz o que nós chamamos de uma tarefa bipartite, certo? No qual a criança ela vai ter que completar uma sentença com base em uma informação prévia dado anteriormente. Então, eu apresento uma informação para a criança e a criança ela vai completar essa informação. Isso nós chamamos de tarefa B. 2. Partide, partes, duas partes. Primeira parte, eu dou uma sentença verbal para a criança e a criança completa. Segunda fase. O teste de Haley ele é composto por duas partes, parte A e a parte B. Onde a parte a criança ela vai ter que completar essa instrução dada com uma única palavra e essa palavra ela tem que ser coerente com a frase dita, enquanto na parte B a criança ela também tem que completar essa frase, só que esse complemento, essa
única palavra, que eu só posso falar uma palavra para complementar essa frase, ela não pode apresentar relação de sentido com a frase. Então tem que ser uma palavra nada a ver com aquele contexto. Enquanto na parte A eu tenho que complementar essa frase com uma palavra que tenha sentido, uma relação semântica com aquela frase de forma coerente, na parte B não. Eu tenho que completar sim, tá? Já que é uma tarefa bipartite. Eu tenho que completar aquela frase com uma única palavra, só que essa palavra não pode apresentar significado, sentido com aquela frase apresentada, certo? Então, na parte A, nós temos que a criança ela vai ter que complementar essa frase com uma palavra, e essa palavra ela tem que ter uma relação de sentido com a frase dita pelo examinador. E na parte B, a criança ela vai ter que também complementar essa frase, só que com uma palavra sem relação de sentido. Na parte A, nós vamos ter que um contexto sintático e um contexto semântico do estímulo, ou seja, da frase apresentada pelo examinador, que vai conduzir à ativação de uma palavra coerente com aquela frase em um campo semântico daquela oração. Então, a frase toda ela tem que ter um sentido. E esse sentido vai ser finalizado com aquela palavra dita pelo teu aprendente. Enquanto a parte B, eu não tenho esse complemento com relação de sentido. Eu tenho o complemento da frase, mas esse complemento não pode ter um sentido. Então, a criança ela deve inibir a resposta dominante, que é aquela resposta que seria correta, aquela resposta que seria coerente com aquela frase. Ela tem que pensar na resposta correta, que o cérebro dela tende a pensar, só que ela vai inibir essa resposta correta e vai buscar uma outra palavra, uma outra resposta que não esteja relacionada semanticamente com aquela oração apresentada pelo examinador. Parece ser complexo, mas tudo isso vai trabalhar com as habilidades de flexibilidade cognitiva. Então, o teste de Haley infantil, ele é um teste que vai trabalhar com diversos componentes ali das funções executivas, incluindo também o processo de iniciação e o processo de inibição, certo? Jonathan, e o que é que eu vou entender como sendo uma inibição cognitiva? Nós vamos levar em consideração, e aqui eu trago esse conceito do que seria inibição cognitiva, como sendo um processo pelo qual a mente humana ela vai suprimir, ela vai inibir, ela vai apagar, ela vai fechar, ela vai trancar, ela vai bloquear uma informação irrelevante ou indesejada para aquele momento. Então, quando eu digo que a criança ela tem que inibir a resposta correta na parte B, ela tende a pensar na resposta correta, mas ela vai bloquear, ela vai travar essa resposta correta e vai trazer uma incorreta, certo? Isso na parte B, uma inibição cognitiva, certo? Então, a inibição cognitiva ele vai ser um mecanismo de controle mental. O meu cérebro ele precisa processar o que é a resposta correta, eu inibo a resposta correta e vou colocar a resposta incorreta. E essa inibição desse processo, esse controle mental, ele vai permitir o processo de direcionamento da atenção para aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário para o comando daquela instrução. No caso do teste de Haley infantil, a complementação da oração, certo? Então, o teste de Haley infantil ele pode ser utilizado para avaliar várias alterações nas funções executivas. É por isso que nós utilizamos o teste de Haley infantil dentro da avaliação cognitiva, certo? Além disso, o teste de Haley infantil ele vai auxiliar na identificação de transtornos de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o TEA e o próprio TDAH. O teste de Haley infantil ele vai ser destinado dessa forma também a avaliar o acometimento executivos de outros fatores comórbidos associados àquela dificuldade ou aquele transtorno laudado do nosso aprendente, certo? E a partir daqui a gente entra na segunda etapa do teste de Haley infantil.